Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos hoje no livro de Jó, no capítulo 1, dos versículos 20 a 22. Assim está escrito: Então Jó se levantou e rasgou seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou, e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. O texto para a meditação de hoje, falando sobre adorando a Deus em todo tempo. O texto que li traz diante de nós um relato que está cheio de situações adversas, mas que, olhando à luz da Bíblia, nós vamos entender que as situações, as circunstâncias, os problemas, as variações que sofremos aqui na Terra, elas não têm o poder de nos desconectar da comunhão, da presença, do senso e do espírito de gratidão e adoração diante de Deus, porque conforme nós encontramos na palavra de Deus, Deus é o soberano, tudo está debaixo do seu poder e da sua vontade, tanto a vontade diretiva como a vontade permissiva. E são coisas que nós, humanamente, não entendemos, mas quando compreendemos quem é o Deus a quem servimos e adoramos, o Deus a quem devemos a vida, porque a vida veio de Deus. Nós estamos desfrutando-a com todas as oportunidades que nos são dadas, com as bênçãos, com os livramentos, com os perigos, com os sofrimentos, com as realizações, com as vitórias, enfim, tudo quanto sucede na nossa vida é uma permissão de Deus para o nosso viver, e reconhecendo que sem Ele nada somos, nada podemos fazer, porque conforme diz a Escritura, nele vivemos, nos movemos e existimos. Por quê? Porque Ele nos formou à sua imagem e semelhança e nos deu a vida, a respiração e todas as coisas. Então, querendo ou não, admitindo ou não, todos nós estamos ligados pela dependência a Deus, porque vivemos pela bondade e permissão do Senhor, até o dia que Ele nos permite. E nós encontramos à luz da Bíblia que é nosso dever, como criação de Deus, adorá-lo, glorificá-lo, bendizê-lo, reconhecer o seu poder, a sua grandeza, reconhecer que nós somos, na verdade, um milagre da mão de Deus, porque Ele nos fez e nos mantém vivos, com tudo funcionando. Somos, na verdade, uma verdadeira engenharia produzida por Deus, colocando cada coisa no seu devido lugar, com o seu funcionamento, o seu tempo de responder, de reter. Tudo isto na nossa vida nos leva a entender a grandeza, a soberania e a sabedoria deste Deus. E o salmista disse: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. O Senhor Jesus, quando aqui esteve, disse que Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, não importa qual seja a situação ou circunstância que estejamos enfrentando, ela será um convite para que nos voltemos para Deus
em atitude de adoração. O texto que li, ele traz-nos o relato comovente, triste, mas ao mesmo tempo debaixo do controle e da proteção de Deus, um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz, que viveu de maneira plena, ele viveu na sinceridade, na retidão, no temor de Deus, desviava-se do mal. Era alguém que estava caminhando conscientemente diante da presença de Deus, procurando em tudo agradá-lo, em vista do desfrutar da bênção de Deus. Jó não servia a Deus pelas coisas que possuía, mas apesar delas, a sua vida, a sua integridade, o seu ser, era, na verdade, um ser de adorador. Um adorador por excelência, porque ele nunca se descuidou de adorar a Deus. E qual era a maneira em que Jó adorava a Deus? Na sua vida prática, no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, nas suas atitudes, na maneira como ele se posicionava. Nada do que ele possuía ocupou a primazia no seu coração. Tudo ele desfrutou com alegria e graça, mas a primazia no coração de Jó era a pessoa central de Deus, a quem ele devotava gratidão, adoração e reconhecimento. E aqui encontramos que, por uma permissão de Deus, Satanás provou, tentou e procurou, através de Jó ceder em alguma daquelas provações e percas que ele sofreu, ele negar a Deus e ele maldizê-lo. Mas Deus conhecia a Jó na sua integridade. Por isso Deus lhe deu testemunho. Deus disse: observaste lá na terra um homem chamado Jó, conforme está aqui no capítulo 1 e o versículo 8. Observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. E quais as qualidades que Deus destacou? Homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Olha o brilhante testemunho que Deus deu de Jó. Deus não disse: ele é um homem rico, ele é um homem abastado, ele é um homem de uma família, de uma grande família, ele é um homem reconhecido no lugar aonde mora. Não. O que Deus disse é: ele é um homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. E não encontrei em toda a terra um homem semelhante a ele. Então este Jó é único na presença de Deus. Deus o conheceu a tal ponto de permitir, a vontade permissiva, permitir a Satanás tocar na vida de Jó, porque o testemunho de Jó não era uma capa, era uma essência, era algo que estava arraigado no coração dele e em todas as suas ações. Por isso Deus permitiu. Satanás procurou de todas as maneiras fazer com que Jó transgredisse contra Deus. E num só dia ele perdeu tudo o que tinha possuído. E diz-nos a palavra de Deus que começaram a vir os problemas, os vendavais, o fogo, os inimigos, e tudo foi ruindo, tudo foi caindo por terra. E nós observamos que chegou o momento que ficou só Jó e a sua esposa. Os bens, os gados, os animais, os trabalhadores, os filhos, as propriedades, tudo deixaram de existir como que no momento. Mas quando parecia que tudo estava perdido, observe o que diz a palavra.
quando os bandos destruíram os filhos, destruíram os bens, destruíram os animais, fizeram uma destruição total. O que diz a palavra de Deus, conforme li no versículo 20: então Jó se levantou. Significa que ele estava detido, certamente assentado, ou quem sabe de que maneira. Mas diz a palavra, Jó se levantou. O que é isto? Mediante tudo que tinha ali acontecido, que humanamente as pessoas entendem que só devem levantar a Deus um tributo de louvor, de gratidão, de alegria, de adoração nos momentos de vitória, e nos momentos de percas e prejuízos, eles então começam a se lamentar e a procurar confrontar a Deus, por que não libertou, por que não livrou, por que não deu vitória, por que não esteve presente, sendo que Deus nunca esteve ausente de nada e nem de ninguém. Jó tomou um posicionamento. Quando ele viu que tudo estava acabado, tantos anos, tantos momentos alegres e felizes, uma família abençoada, amigos que o rodeavam, animais que eram bem nutridos, tudo funcionando da melhor maneira. De repente, tudo aquilo parece que vira cinzas. Nada mais existe. O que fazer numa situação como esta? O que fez Jó? Diz-nos o versículo 20. Então Jó se levantou, ele tomou um posicionamento, encorajou-se, fortaleceu-se em Deus. Ele se levantou, rasgou seu manto, raspou a sua cabeça, em sinal de humilhação e dependência diante de Deus, e se lançou em terra e o adorou. Levantou-se na condição de que, diante da situação que estava enfrentando, ele não iria ficar de maneira nenhuma impassível, rendido, vendido àquela situação. Não, parece-me que de um salto ele se levanta, toma um posicionamento diante de Deus e imediatamente, diz-nos a Escritura, e ele lança-se, ele se joga na terra, derrotado, triste, amargurado, se fazendo de vítima. Não, ele se lança na terra e do coração vem para os lábios dele uma expressão que diz-nos as Escrituras, e ao lançar-se em terra, ele adorou a Deus. Alamandaricas. Ele adorou a Deus. Aleluia. Tudo contribuía para que isto jamais acontecesse. Mas aqui está o segredo de um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele não se deixou levar por esta situação. Ele colocou-se na presença de Deus. Ele se lançou em terra e adorou aquele que vive para sempre, aquele que é digno de adoração. E o que mais me comove nesta condição, quando ele se humilha, se lança à terra e adora a Deus, são as palavras que ficaram marcadas ao longo da história da humanidade. Veja o que Jó disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá.
como que a dizer, ao vir ao mundo, eu não trouxe nada. E ao sair deste mundo, eu também não levarei nada. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. Mas ele reconheceu que nos dias e momentos que Deus lhe permitiu viver nesta terra, ele disse: o Senhor deu. Tudo que eu conquistei não foi mérito meu, foi uma dádiva de Deus, foi um dom de Deus. O Senhor deu, e agora o Senhor tomou. Então tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. E sela a expressão dizendo: bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória! Aleluia! O Senhor é bom, é maravilhoso. Que experiência profunda e marcante este homem teve com Deus. E a conclusão no versículo 22 é: em tudo isto, isto que? Em todas as percas, prejuízos, a morte dos filhos, dos animais, os bens, as propriedades, a própria saúde, tudo. Jó não pecou, nem atribuiu a Deus a culpa alguma. Foi Deus que deixou. Deus está me provando. Deus está me fazendo sofrer. Deus está tirando de mim as coisas. Não, Jó não agiu assim. Jó reconheceu: eu de mim mesmo nada posso, nada tenho. Mas o Senhor tudo pode e tudo tem. Foi o Senhor quem me deu. Foi o Senhor quem me coroou com bênçãos, com família, com tudo o que eu pude alcançar. Foi Deus quem deu. Portanto, se é Deus quem deu, ele tem o seu momento certo. Ele pode tirar quando ele quiser. Nós, às vezes, quando Deus dá as coisas, nós não queremos que ninguém nos tire, nem o próprio Deus. Mas aqui Jó sabia que ele não tinha direito exclusivo sobre aquilo que possuía. Então ele disse: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele estava agradecendo a Deus pelas oportunidades que Deus lhe havia dado, pelos anos que Deus lhe permitiu desfrutar de todas aquelas coisas, mas reconheceu também que Deus, na sua soberania, tem o poder de dar e tem o poder de tirar, e que nós não devemos de maneira nenhuma nos apresentar diante de Deus como proprietário daquilo que ele nos concede para viver e desfrutar num tempo que lhe é permitido. Jó entendeu isto. Olha a profundidade do conhecimento de Jó, a intimidade que ele tinha com Deus. Como é que a pessoa consegue, em meio a situações tão adversas, violentas e complicadas, e que causam aflição, angústia e dor, mesmo assim, manter o espírito conectado à presença de Deus, não mudar um milésimo sequer do senso e da realidade da adoração que é devida a Deus. Aleluia! Ele o adorou, ele o adorou, ele o adorou, reconheceu quem era, como veio e como vai.
Quantas pessoas entram nesta terra, da mesma maneira que Jó, sai nu do ventre da mãe. Deus permite-lhe conseguir alguma coisa na terra, na sua existência, e eles vivem de tal maneira que pensam que no dia em que sair, vão levar consigo tudo aquilo que aqui adquiriram. Mas nós encontramos a palavra de Deus, ela sempre nos afirma. O próprio patriarca Jó reconheceu. Ele disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá eu tornarei. Então, quando nós olhamos e observamos esta palavra, nós vamos entender que nada trouxemos para este mundo. Quando viemos solitário. E quando partirmos deste mundo, nós também haveremos de partir sem levar nada dele. Nada do que aqui conseguimos ou conquistamos levaremos conosco. Tudo vai ficar por aí. E por que é que as pessoas se ostentam, se violentam com as coisas e se esquecem de que eles precisam cuidar para não perder o contato e a comunhão com Deus, para o seu momento de adoração, quando na adoração nós encontramos o sentido para a nossa vida. Jó fez assim. Ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá tornarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha o que Paulo deixou escrito em 1 Timóteo, no capítulo 6 e o versículo 7. Está escrito assim: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Aprendendo com Jó, em todo tempo, qualquer que seja a circunstância que enfrentarmos, reconhecer que tudo pertence a Deus. A nossa vida pertence a Deus. Nós pertencemos a Deus. Aquilo que desfrutamos pertence a Deus. E quando alguma coisa nos faltar, reconheçamos em Deus. E o agradecemos e o adoramos. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, lançou-se em terra e adorou. Isso é muito profundo. Isso é algo que nós precisamos de tempo para meditar e aprimorar a nossa vida e entender como um homem, naquela circunstância, teve esta tranquilidade, teve esta profundidade de se lançar em terra e adorar a Deus, apesar de tudo. E dizer: no saí